Olá, estamos de volta agora com multiplicação de monômios. Já sabemos o que é um monômio, vamos aprender agora a fazer a multiplicação entre eles. Como que fazemos na matemática para multiplicar dois monômios? Nós sabemos que o monômio divide-se em duas partes, o coeficiente numérico e a parte literal. Quando você vai multiplicar dois monômios, a primeira coisa que você tem que fazer é multiplicar os coeficientes numéricos. Ou seja, você vai multiplicar os números que envolvem os dois monômios. Aqui, por exemplo, tem o 3 e aqui você tem o 2. 3 vezes 2, 6. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Multiplicar os coeficientes. Se tiver jogo de sinal a ser feito, claro que você precisa fazer também, né? Aqui era tudo positivo, não foi necessário. Aqui nós temos um negativo e um positivo, então você tem que fazer menos com mais, dá menos, ok? Depois você faz 5 vezes 2, que dá 10. Simples assim. O que se faz então com a parte literal? Qual é o resultado da parte literal? Para saber o que acontece com a parte literal, você precisa lembrar do produto de potências de mesma base, aquela propriedade que nós vimos. Qual é essa propriedade? Quando você está multiplicando duas potências de mesma base, o que você faz? Você repete a base e soma os expoentes, né? Já que nós estamos trabalhando com multiplicação, então você vai repetir a base e vai somar os expoentes. É assim que se faz quando você tem potências. Isso com números. Com letras também é a mesma coisa, né? Com incógnitas é a mesma coisa. Então, por exemplo, quando eu vou multiplicar aqui x com x, são iguais, a base é a mesma. Eu faço uma base só, x. O que acontece com os expoentes? Eu vou lá e somo. Aqui, que não aparece em cima desse x, tem um 1. E aqui em cima desse outro x aqui, tem um outro 1. Então, nós temos 1 mais 1, 2, tá? Quando não enxergar o expoente, nós já sabemos que é 1. E lembrar que 1 mais 1 dá 2, né? Tem que lembrar que aqui tem 1 que não aparece. Ok, aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho x desse lado, x desse outro. Então, eu vou fazer produtos de mesma base. Faz uma base só, x. O que acontece com os expoentes? Lembrando que aqui é 1 e aqui é 1. Soma, né? 1 mais 1, 2. Temos desse lado y, desse lado é y, eu faço um y só. O que acontece com os expoentes? Aqui é 2, e aqui é 2. 2 mais 2, 4. Ok, agora temos aqui, uma incógnita que não está em nenhum dos lados. Aqui não está desse lado aqui e também não tem um outro desse lado também. Esse aqui que está sobrando, você, lógico, que vai repetir. Ok? Sempre que você estiver multiplicando bases diferentes, você só faz agrupar, né? Você não precisa fazer nada. Quando você tem incógnitas diferentes, você só faz juntar a sua resposta, sem fazer nenhuma operação, porque você só faz operação quando as bases são iguais, quando as incógnitas são iguais. Olha o exemplo aqui, vamos lá, multiplicar primeiro os coeficientes. 5 vezes 6 dá 30, vezes 2 dá 60, ok. Vamos às incógnitas. Tem incógnitas iguais? Aqui tem x e aqui também tem x. Então vamos somar. Aqui tem 1, com 2 dá 3, com mais 1 aqui dá 4. Pronto. Vamos atrás da segunda incógnita. Indo na ordem, eu vou acompanhar isso aqui, né? Y, aqui tem y e aqui também tem y. Então fica 1 que não aparece aqui, com mais 3 dá 4, com mais 1 que não aparece aqui vai dar 5. Próxima letra acompanhando aqui esse primeiro monômio é o z. Ok, tem z aqui e tem z aqui. Ok, então fica 1 que não aparece aqui, 1 que não aparece aqui e 1 que não aparece aqui. 1 mais 1 e 1 mais 1 dá 2, com mais 1 dá 3. Então temos 3z, fica z ao cubo. Esse h aqui está sozinho, coitado. Você só faz repetir porque ele não tem ninguém para operar. Só faz a repetição. Pronto, está feita a multiplicação de monômios. E é essa técnica que se usa, né? Você tem que lembrar da propriedade de potências de mesma base, né? Se você tiver incógnitas iguais, você repete uma incógnita só e soma os expoentes. Ok. Vamos agora para a divisão de monômios. O que se faz primeiro? O roteiro é praticamente o mesmo, só que como é divisão, você vai primeiro dividir os coeficientes.
E o que faz com as incógnitas? Se tiverem incógnitas iguais, você precisa lembrar da outra propriedade de potência de mesma base, só que tem que lembrar da divisão. Se na multiplicação, lembrando, nós somávamos os expoentes, na divisão de potência de mesma base a gente faz o quê? Subtrai. Então é isso que vocês vão fazer. Vai dividir os coeficientes, os números, e se você encontrar potências de mesma base, já que é divisão, você vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. Exemplo, 4x² dividido por 2x. Divido 4 pelo 2, que dá 2. Aí eu tenho aqui, vou mudar a caneta aqui rapidinho, eu tenho aqui x² e x, ok? Então aqui tem um que não aparece, como eu estou dividindo, ok? Então eu tenho que fazer o que com os expoentes? Subtrair, repito a base, subtrai 2 menos 1, dá 1 que você não precisa colocar aqui, por isso que 4x² dividido por 2x dá 2x. Quanto dá menos 21 dividido por menos 21xy² dividido por menos 3xy? Menos com menos dá mais. 21 dividido para 3 dá 7. Observem que aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. O que faz com os expoentes? Subtrai. 1 menos 1 dá 0. Quanto é x elevado a 0? É 1, né? Por isso que ele não aparece aqui, né? E por isso que quando você tem igual na divisão, o que faz com os fatores iguais? Você corta, porque vai dar 1 e o 1 não interfere na divisão, né? Como não interfere também na multiplicação, é elemento neutro. Y² menos y² dividido por y vai ficar bases iguais, faz um y só. O que acontece com os expoentes? Subtrai 2 menos 1, 1. Então essa conta aqui dá 7y. Às vezes a divisão nem sempre está de forma linear, às vezes está em forma de fração, mas o procedimento é basicamente o mesmo, né? Você faz mais com menos dá menos. 9 dividido para 3 dá 3, dá menos 3. Vamos lá, fatores iguais, o A corta, o D corta, aí sobrou B² e B, 2 menos 1 dá 1, então sobra B elevado a 1. 3 menos 2 dá 1, então sobra C elevado a 1, aqui é a resposta. Ok? Lembrando que sempre corta fatores iguais, né? Porque se eu for subtrair aqui os expoentes vai dar 0 e D elevado a 0, por exemplo, é 1. Olha, às vezes na divisão entre dois monômios, o resultado nem sempre é um monômio. Nem sempre é um monômio, né? Pode ser uma outra expressão que não é um monômio. Por exemplo, aqui, ó, o 6x dividido por 3x². Aí 6 por 3 dá 2. Aqui nós temos bases iguais, faz uma base só. O que faz com os expoentes? Subtrai. 1 menos 2. Olha, tem que fazer sempre o de cima menos o de baixo, né? Então 1 menos 2 dá menos 1. E nós vimos que para ser monômio, o expoente da incógnita tem que ser o número natural. Menos 1 não é natural, é o número inteiro. Por isso que isso aqui não é um monômio. Aqui você tem dois monômios, mas nem sempre a divisão pode gerar um monômio. Aqui, claro, nos exemplos que foram anteriores, sempre geraram monômios, mas pode acontecer, como esse exemplo aqui, de não ser um monômio. Vamos lá para a divisão de polinômio por monômio. Para dividir um polinômio por um monômio, você precisa dividir todos os monômios individuais que compõem esse polinômio pelo monômio desejado. Por exemplo, você tem aqui um polinômio. Esse polinômio é um trinômio, né? Ele tem 3 monômios. Menos 18x y² y², mais 15x² y e menos 2x². Nós vamos dividir esse polinômio por esse aqui. O que faz, gente? Você vai distribuindo a divisão aqui. Aplica aquela propriedade da divisão, que você pode fazer esse debaixo desse, esse debaixo desse e esse debaixo desse. Aqui, ó. Faz um monômio para cada monômio do polinômio que compõe, né? Um monômio para cada monômio do polinômio. Então, dividindo individualmente, nós já vimos anteriormente como é que faz, né? Menos com mais dá menos, 18 por 3 dá 6, corta esses dois aqui,
sobra y ao quadrado. 15 por 3 dá 5, corta esses dois aqui, sobrou o y. Menos, corta esses dois aqui, 12 por 3 dá 4, pronto. Esse aqui é o resultado da divisão desse polinômio por esse monômio. Não vamos estudar aqui a divisão de polinômio por polinômio, porque nós estudamos isso aqui, tem duas regrinhas básicas, dois métodos que nós usamos, o método de Descartes e o método da chave, mas isso é visto somente lá no ensino médio devido à complexidade, né? Estudamos outras coisas também, como o teorema do resto, né, e etc. Não é o caso. Quem que estiver interessado em descobrir como é que se divide um polinômio por outro polinômio, dê uma pesquisada lá na internet, se tiver curiosidade. Vamos então à multiplicação de monômio por polinômio. A propriedade que se usa é a propriedade distributiva, né? Essa propriedade distributiva, o que consiste? Essa propriedade distributiva é o seguinte: você tem um monômio, né? E do outro lado você tem um polinômio. Claro que isso aqui funciona de forma contrária, né? Eu posso fazer um polinômio vezes um monômio, é a mesma coisa. Você vai aplicar a propriedade distributiva. Como assim? Essa propriedade distributiva aqui, que serviu aqui para divisão, serve aqui para multiplicação. Você vai multiplicar o monômio desejado pelo polinômio individualmente por cada monômio que compõe um polinômio. Então, tu vai multiplicar esse com esse aqui. Vamos lá fazer a multiplicação. 6 vezes 2 dá 12, a ao quadrado vezes a dá a ao cubo, b vezes b, b ao quadrado, e sobrou c ao cubo sozinho. Pronto. Você fez a multiplicação desse monômio pelo primeiro monômio do polinômio. Agora você vai fazer com o segundo. Mais com menos dá menos. 6 vezes 3 dá 18. Deixa eu mudar aqui a caneta. Vamos fazer... Quem mais? 6 vezes 3, 18, mais com menos dá menos, já foi 18, né? Vamos aqui ao quadrado, não tem a ao quadrado, então eu repito aqui. Aqui tem b e aqui tem b, então 1 mais 1, já que eu estou multiplicando soma, né? 1 mais 1 dá 2, fica b ao quadrado. Aqui não tem c e aqui tem c ao cubo, então sobrou c ao cubo. Fazendo com o último agora, ó. Esse aqui, ó, com esse aqui, ó. 6 vezes 5 dá 30. Mais com menos dá menos. Menos 30 é o coeficiente numérico. Aí vamos lá ao quadrado com a. Aqui tem 1 que não aparece. 2 mais 1 dá 3. B vezes b dá b ao quadrado, porque soma 1 mais 1. E c ao cubo com c ao quadrado. 3 mais 2 dá 5. Pronto. Está multiplicado o nosso monômio por polinômio. Okay? Aqui não tem monômios semelhantes, então a resposta fica dessa forma aqui. Esse segundo exemplo está bem mais simples, né? Vamos fazer aqui 2x vezes x, dá 2x ao quadrado. 2x vezes 2x ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. 1 mais 2 dá 3, então fica x ao cubo. X vezes x ao quadrado é x ao cubo. 2 vezes 1 é 2. E aqui é x e aqui é y, não tenho o que fazer, só vou repetir x e y. Então aqui é a resposta. Muito tranquilo, sem problema nenhum. Multiplicar monômio por polinômio é você multiplicar o monômio por todos os monômios que compõem o polinômio. Multiplicação de polinômio por polinômio. Usamos a propriedade distributiva e operamos as multiplicações de monômio por monômio de cada polinômio. É assim, gente, já que o primeiro polinômio, ele nesse exemplo aqui, por exemplo, ele tem 2 monômios, você vai fazer como se você estivesse multiplicando 2 monômios individualmente, aplicando a propriedade distributiva 2 vezes. Ou seja, por que 2 vezes? Porque você tem 2 monômios nesse polinômio aqui, ok? Então você vai fazer o 2a, você vai multiplicar esse 2a com todos, acabou, você pega o segundo. Multiplica por todos. Se você tivesse um terceiro aqui, você ia fazer esse terceiro com todos. Se você tivesse um quarto, você ia fazer o quarto com todos. É um trabalhinho que tem que dar, né? Mas é assim que se multiplica polinômio por polinômio. Então vamos lá. Multiplicando o primeiro com todos. 2 vezes 6 dá 12. A vezes a ao quadrado dá ao cubo. Mais com menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4. Aqui é A e aqui é B. Então fica AB.
Agora vamos multiplicar o segundo monômio com todos. 6a ao quadrado vezes b, ou b vezes 6a ao quadrado, dá 6a ao quadrado b. Daqui só juntar. Ó. Porque aqui são incógnitas diferentes. Aqui são incógnitas iguais. Mais com menos dá menos. 2 vezes 1, que não aparece aqui, é 2. E b vezes b, 1 mais 1, 2. b ao quadrado. Analisando aqui, não há realmente monômios semelhantes. Então, não há o que fazer. Essa é a resposta, né? Vamos aqui ao segundo exemplo. Também continua sendo 2. Poderia ter colocado um exemplo aqui com 3, mas é a mesma coisa, né? Não há o que fazer aqui de diferente. Se for 3, você vai multiplicar o 3 por todos os monômios do segundo polinômio, né? Então vamos fazer aqui esse exemplo que está mais simples, né? 2p vezes p ao quadrado dá 2p ao cubo. Mais com menos dá menos, 2 vezes 2 dá 4, p vezes p dá p ao quadrado, está aqui, e 2p vezes 2 dá 4p. Beleza. Vamos para o segundo, menos com mais dá menos, 3 vezes p ao quadrado, menos 3p ao quadrado. Menos com menos dá mais, 3 vezes 2, 6p. Beleza. E 3 vezes 2 dá 6, mais com menos dá menos. Pronto. Vamos analisar se tem semelhantes. Opa, tem, ó. Tem esse cara aqui, ó. Tem a mesma parte literal desse aqui, ó. Sinais iguais, soma e repete sinal. É claro que esse cara aqui que não tem, tá aqui já, ó. Esse menos 6 também que não tem semelhante, já tá aqui. Já operamos esses dois que são semelhantes, agora falta esses aqui, ó. Esses dois aqui são semelhantes. Sinais iguais, soma, 6 mais 4 dá 10. Então dá 10p. Aqui não há mais o que fazer. Essa aí é a resposta. Ok? Para multiplicar polinômio por polinômio, você tem que multiplicar cada monômio do primeiro polinômio por todos os monômios do segundo polinômio, né? Como se fossem individualmente. Potência de um monômio. A potência é muito fácil. Ó. Esse exemplo aqui foi feita a definição de potência. Não é o indicado a ser feito nesse caso, mas é uma questão apenas didática. Por exemplo, por que definição de potência? Quanto dá 3 ao quadrado? Quem é que eu vou repetir? O 3, multiplicando por ele mesmo quantas vezes? 2 vezes. A mesma coisa se aplica aqui. Eu tenho 10 ao quadrado, BC ao quadrado, eu vou repetir esse cara quantas vezes? 2 vezes, ó, multiplicando por ele mesmo. Aí ficou um produto de monômios, né? 10 vezes 10 dá 100, A ao quadrado com A ao quadrado, 2 mais 2 dá 4, B vezes B, 1 mais 1 dá 2, dá B ao quadrado, C ao cubo vezes C ao cubo, 3 mais 3 dá 6, está aqui, ó. Mas o melhor mesmo aqui, sabe o que é, gente? É fazer aquela propriedade de potência da potência. Por que potência da potência? Porque aqui tem uma potência e aqui tem outra. Eu tenho C ao cubo ao quadrado, eu tenho B elevado a 1 ao quadrado, eu tenho C ao quadrado, A ao quadrado, eu tenho 10 ao quadrado. Então você pode fazer direto já. Ó. 10 ao quadrado, 100. A elevado, repete o A e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Porque na potência da potência você multiplica os expoentes. Repete o B lá, beleza, e multiplica. 1 vezes 2, 2. Olha como dá certo. Repete o C lá e multiplica 3 vezes 2, dá 6. Muito mais rápido do que você repetir isso aqui nessa quantidade de vezes. Olha o serviço que daria aqui. Eu teria que repetir tudo isso aqui 4 vezes. Mas nós não vamos fazer isso, nós vamos aplicar a propriedade da potência da potência. Menos 2 à quarta, quem não sabe, vou repetir o menos 2, multiplicando por ele mesmo 4 vezes, isso aqui vai dar 16, tá? Pode fazer jogo sinal aí, porque o 4 é par da positivo, isso aqui vai dar 16. Elevei o coeficiente à quarta potência, agora vou elevar as incógnitas. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4. E 3 vezes 4, 12. Você vai repetindo as letras da parte literal, as incógnitas, e basta multiplicar os expoentes. Aí, ó, resolvido rapidão e bem tranquilo. Isso potência de monômio, né? Agora vamos ver como é que funciona a potência de um polinômio. Agora aqui sim,
não há muito o que fazer a não ser você aplicar a definição. Aqui eu não posso multiplicar os expoentes porque vai dar errado. A gente tem que aplicar a definição, né? Repete isso aqui quantas vezes? 2 vezes. Isso aqui é só resolver do jeito que nós aprendemos a resolver. Multipliquei isso com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. No final você dá uma olhada se tem monômios semelhantes. É assim que se faz a potência de um polinômio. Se eu for fazer, por exemplo, isso aqui ao cubo, vou repetir esse cara aqui, ó, 3 vezes. Vou fazer os dois primeiros, porque não tem como você fazer de uma vez. Aliás, tem como, mas você pode perder na organização, né? Se perder na organização, é melhor fazer os dois primeiros, como foi feito aqui, né? E o resultado você multiplicar pelo outro polinômio que faltou. Ok? Multiplicando isso com esse aqui, deu isso aqui. Observem que esses dois aqui são semelhantes, esse aqui e esse, então foi somado, esse mais esse é 2. Agora vamos multiplicar esse com esse deu isso aqui, esse com o outro lado deu esse aqui, esse daqui com esse aqui deu esse com esse aqui, e o último agora, o b ao quadrado vezes ax deu axb ao quadrado, e b a quarto com b ao quadrado, 4 mais 2 dá 6. Pronto, agora é só olhar se tem semelhantes. Quem são os semelhantes? Esse cara aqui, mesmo conjunto de letras, é o mesmo conjunto dessas letras aqui, né? Então 2 mais 1 dá 3. Esse aqui é a mesma coisa, ó. São semelhantes. E 2 mais 1 também dá 3. Daqui a resposta. Tranquilo. Gente, sempre que tiver uma potência de polinômio, tem que ser feito dessa forma aqui. Aplicar a definição de potência. Se for ao quadrado, repete o mesmo polinômio 2 vezes. Se for ao cubo, repete o mesmo polinômio 3 vezes, fazendo de 2 em 2, que é a melhor forma de fazer. Se tiver a quarta potência, tem que repetir 4 vezes e vai multiplicando de 2 em 2 e em seguida multiplicar os resultados. Observem que isso aqui dá um trabalho que não é muito bacana assim, né? É um serviço que você pode encurtar, tá? Para isso nós usamos os produtos notáveis. É uma regrinha, é uma forma de resolução que você percebe que é um padrão de resolução para todas as questões, tá? Por exemplo, essa questão aqui do 2a mais b ao quadrado, eu poderia ter usado essa regrinha aqui do produto notável. Por quê? Aquele caso lá é o caso do quadrado da soma. O que é o quadrado da soma? É quando você tem um binômio, porque binômios são dois monômios, né? Não é obrigado a ser só A e B, se A e B está apenas representando duas expressões ou dois números. Você tem um binômio e esse binômio é chamado de quadrado da soma, porque você tem uma soma aqui no meio. E aqui foi desenvolvido esse binômio. Como é que eu faço para resolver o quadrado desse binômio ou o quadrado desse polinômio? Você vai repetir essa parte aqui quantas vezes? 2 vezes. Aí eu faço A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A, AB ou BA é a mesma coisa, né? E B vezes B dá B ao quadrado. Quem são semelhantes? Esses dois aqui, ó. Pronto, isso aqui, o quadrado da soma é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. O que significa isso? Esse camarada aqui, para você evitar de fazer esse processo, ele foi chamado de primeiro e esse aqui será chamado de segundo. E todos os quadrados da soma seguem esse padrão aqui, ó. O que diz esse padrão? Olha, quadrado de quem? Do primeiro, mais 2 vezes, quem é esse A? Esse A é esse A aqui, quem é esse A? É o primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quem é esse B? É o segundo quadrado do segundo. É isso que você tem que em mente lembrar. Sempre que você tiver uma soma e for um quadrado, for um binômio, né? Binômio com sinal mais aqui, e aqui for o quadrado, você pode lembrar dessa regrinha que está descrita aqui, ó. Isso que eu acabei de falar, é tudo aqui, ó. O quadrado
da soma de dois termos, porque nós podemos ter mais que dois termos, né? Mas aqui nós temos mais. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro, olha aqui, ó, eu escrevi, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, olha aqui que eu escrevi, e mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, essa regrinha aqui, você aprendendo essa regrinha aí, você não precisa fazer todo aquele desenvolvimento que nós fizemos aqui em todas as questões que envolvem o quadrado da soma. Vamos a uma aplicação aqui embaixo de como é que funciona isso. Olha, o 2ax mais b ao quadrado. Você faz o quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? O primeiro é esse aqui, ó. Quanto dá o quadrado de 2ax? O quadrado de 2 é 4. O quadrado de a é o quadrado de x é x ao quadrado. Estou seguindo a regrinha lá, tá? Quadrado do primeiro, o que diz depois? Mais duas vezes o primeiro. Quem é o primeiro? Está aqui, ó, 2ax. Esse 2 é lá da regrinha, tá? Lá da formazinha lá, tá? Lá da regra. E esse b é o segundo. Esse aqui é o segundo. Ok? Aí repete, aí continua a regrinha, mais quadrado do segundo, que é o segundo b. Quadrado de b, b ao quadrado. Acabou. O que você vai fazer agora é só arrumar aqui no meio. Sempre você vai arrumar só aqui no meio, porque aqui já está resolvido, aqui já está resolvido. Você repete. E aqui você vai arrumar porque você vai fazer o produto. 2 vezes 2 dá 4. O resto você repete axb, porque aqui não tem incógnitas iguais para você somar os expoentes. Então fica dessa forma aqui. Está resolvido, super rápido. Claro que vocês poderiam e podem, tá, gente? Se não lembrar disso aí, podem fazer isso aqui, ó. Quem é que eu vou repetir? O 2ax mais b quantas vezes? 2 vezes. Aí você faz esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Lá você vai operar o semelhante, vai acabar dando essa resposta aqui, ó. Da mesma forma. A regra não é obrigatória, é apenas um atalho, um caminho que eu considero mais curto para soluções. Outro exemplo. 2xy² mais 3xy² ao quadrado. Quem é o primeiro? 2xy². Qual é o quadrado disso aqui? O quadrado disso aqui é isso aqui. Beleza, o quadrado do primeiro, seguindo a regrinha. Mais duas vezes, se 2 é da forma, o primeiro, ó, repete o primeiro aqui no lado, vezes o segundo. Quem é o segundo? Esse aqui, ó. Esse é o segundo. Então ele vem para cá. Mais, isso aqui tu vai arrumar depois. Mais, estou continuando a regrinha. Mais o quadrado do segundo. O segundo é esse. Quadrado de 3 é 9. Quadrado de x é x ao quadrado. Quadrado de c ao quadrado. 2 vezes 2 é 4. Não esqueçam que o quadrado de 3xc ao quadrado, ó, é 9, 2 vezes 1, lembrando da multiplicação, né, que é a potência da potência, e 2 vezes 2 é 4. É isso aqui, ó, ok? Então vamos só arrumar aqui no meio. Isso aqui repete, ó, isso aqui tá aqui. Isso aqui tá aqui, porque não há o que fazer. Só vai arrumar aqui no meio, ó. Arrumando aqui no meio, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. X com x, 1 mais 1 é 2 ao quadrado. O y não tem, o c não tem, então só repete y ao quadrado e c ao quadrado. Acabou. Esse é o famoso quadrado da soma. É aplicado em muitas questões que envolvem expressões algébricas, polinômios de uma forma geral. Quadrado da diferença é a mesma coisa do quadrado da soma, só que ao invés de você ter um mais, você tem no meio do binômio o menos, né? E a fórmula é praticamente igual. Compare lá, ó. Quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro menos, é só isso aqui que muda. Esse menos aqui no meio, ó. Porque no começo continua mais, no final continua mais. Só aqui no meio, no 2AB, que ao invés de colocar mais, você vai colocar menos. É só lembrar. Se for diferença, se aqui for menos, aqui você coloca menos. Se aqui for mais, aqui você coloca mais. Mas o resto é tudo igual. Olha aqui como é que funciona. 5x menos 1 ao quadrado.
Quadrado do primeiro, quanto é o quadrado disso aqui? 5 ao quadrado é 25, x ao quadrado é x ao quadrado. Acabou. Até repete ele aqui, ó. Menos, não pode esquecer disso. Se aqui é menos, aqui será menos no meio, né? 2 vezes o primeiro, que é esse aqui, vezes o segundo, que é 1. Mais o quadrado do segundo, olha quem é o segundo. E o quadrado de 1 é 1. Vamos resolver isso aqui. 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 1 dá 10, 10 vezes x é x. Está resolvido. Tranquilo? É a mesma coisa do quadrado da soma, só muda o sinal aqui no meio, que é negativo. Olha esse último exemplo aqui. Quadrado do primeiro, quadrado de 7 é 49, quadrado de A ao quadrado é a quarta. Pronto, tá aqui, ó. Aí menos, lembrando que é menos porque aqui é menos. É só aqui que é menos, o resto tudo é mais. Menos 2, esse 2 é da forma, da regrinha. O primeiro é esse aqui e o segundo é esse aqui. Aí você só vai arrumar isso aqui, ó. 2 vezes 7, 14, vezes 3, 42. Claro que aqui é menos. Contabilizando o A ao quadrado com A, dá 2 mais 1 dá 3 e sobra B ao quadrado. E para finalizar o quadrado do segundo, o quadrado disso aqui dá 9A ao quadrado, B à quarta. Pronto, aqui ó. Fechou, simples, tranquilo. É só lembrar que as regras tanto da soma como da diferença são iguais, só muda que esse sinal aqui no meio, quando é menos, aqui é menos, e quando aqui é mais, aqui é mais. Mas o resto é tudo igual. Quadrado do primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Produto da soma pela diferença. Gente, esse caso aqui é um dos casos mais utilizados na matemática, porque ele é bem simples. É quando você tem diferença de quadrados. Quando você tem diferença de qualquer diferença quadrada, você tem um número quadrado menos um outro número quadrado. Isso aqui você pode desmembrar esses quadrados em produtos. E como esse produto você pode desmembrar em quadrados, né? Aqui foi feita essa multiplicação aqui, ó. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Foi cortado esse método, sobrou só eles dois aqui, ó. Aqui está errado, bem aqui, senão aqui é menos, tá? Bem aqui é menos. Foi cortado esses dois aqui e aqui ficou menos, ok? Então veja só, o que é produto da soma pela diferença? É quando você tem dois números somando e esses mesmos dois números subtraindo, e você vai multiplicar eles dois, ok? Isso dá o quê? O quadrado do primeiro, já que isso aqui é o primeiro, menos o quadrado do segundo. Na questão dos números também funciona. Olha, se eu tiver 9 mais 1 vezes 9 menos 1, eu posso, olha, é um produto da soma pela diferença. E a ordem tanto faz, gente. Pode ser um produto da diferença pela soma, tá? Não tem diferença porque nós sabemos já que é um produto, isso aqui é comutativo. Eu posso trocar isso aqui de posição, é a mesma coisa. O que faz? Quadrado do primeiro, quadrado de 9 é 81, menos o quadrado do segundo. Quem é o quadrado do segundo é 1, o quadrado de 1 é 1. Isso aqui dá 80. Mas claro, se eu não soubesse disso, eu ia fazer o quê? 9 mais 1 é 10. 9 menos 1 é 8. E 10 vezes 8 é 80. É porque tem situações na matemática que usar isso aqui é muito mais negócio do que você fazer a soma e a subtração, a soma e a diferença individualmente, porque muitas vezes você não pode fazer. Aqui eu pude somar 9 mais 1, aqui eu não pude somar A mais B porque não são semelhantes. Aqui eu pude subtrair, né? Nós podemos subtrair 9 menos 1 que dá 8, mas aqui A menos B não posso porque não são monomes semelhantes. Mas entre fazer isso e isso aqui e produto, é melhor você fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Outra dica importante que eu dou para vocês é com relação ao exercício. Olha o quanto é importante essa técnica aqui. Por exemplo, se eu tivesse 99 ao quadrado menos 1. Olha, eu não vou fazer 99 ao quadrado, embora seja fácil você fazer aqui 99 ao quadrado. Eu vou aplicar isso aqui de forma contrária. Observem que aqui o 1 não está ao quadrado, mas 1 e 1 ao quadrado é a mesma coisa.
Aqui eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu posso transformar isso aqui num produto de soma pela diferença. Ó. Eu faço 99 mais 1. E no outro eu faço 99 menos 1. 99 mais 1 dá 100. Dá a mesma coisa do que eu fazer isso aqui, os quadrados individualmente. 99 mais 1 dá 100. 99 menos 1 dá 98. Olha quanto dá isso aí. 9.800. Rapidinho resolvi isso aqui, ó. Sem fazer nenhum quadrado de nenhum número. Agora imagine no lugar desse 99 um número bem maior. Hein? Rapidinho você consegue resolver. Tem algumas questões dessas aqui no exercício, dê uma olhada lá, que vocês podem encontrar alguma aplicação lá. Vamos aqui ao exemplo. Ó. Isso aqui é um quadrado da soma pela diferença. Aqui é mais, aqui é menos e os termos são todos iguais. Então você faz o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de 9A dá 81A ao quadrado. Menos o quadrado de 1 é 1. Acabou. Olha como é rápido. Né? Aqui também, ó, tem que ficar atento. Ó. Analisar se são iguais, um é mais, um é menos. Então trata-se do produto da soma pela diferença. Então como é que eu resolvo o produto da soma pela diferença? Quadrado do primeiro, tá aqui. 11 ao quadrado dá 121. X ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. E aqui tem 1, 2 vezes 1 é 2. Menos o quadrado do segundo. Quem é o segundo? 4b. Quadrado de 4b, 4 vezes 4 dá 16. E b ao quadrado é b ao quadrado. Ok? Pronto. Esses foram os quadrados, né? Nós fizemos o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Agora vamos entrar nos cubos. Os cubos funcionam assim. Olha como seria se tivéssemos que resolver repetindo, usando a definição, né? Repetindo isso aqui 3 vezes, ó. Teria que fazer esse com esse, que dá ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, né? E a mais b. Fiz aqui rápido, mas você pode relembrar ali em cima. E ao fazer isso aqui, ó, multiplicando tudo isso aqui, deu isso aqui, pegando os semelhantes. E vamos interpretar isso aqui. Eu não escrevi que ia ficar um negócio muito longo aqui, né? Mas dá para ver, ó. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Então você vai fazer, já que é o cubo, é 3, isso aqui funciona por 3. Então você vai fazer o cubo do primeiro e o cubo do segundo. Eles vão ficar nas extremidades. No meio, já que aqui é um 3, aqui é 3, ó. Então vai ficar 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. O segundo aqui não está ao quadrado. Aí, no outro caso, você inverte. Você repete o primeiro sem ser ao quadrado vezes o segundo ao quadrado. Repetindo. Primeiro você faz o cubo do primeiro, depois o cubo do segundo. Coloca um 3 aqui, um 3 aqui. Aí faz quadrado do primeiro vezes o segundo. Depois você faz o primeiro vezes o quadrado do segundo. Os quadrados se invertem, ó. O A aqui está ao quadrado, aqui já não está. Aqui o B não está ao quadrado, aqui já é o B que está ao quadrado. E essa ordem aqui você pode mudar de posição. Tá? Porque nós sabemos que a soma ela é comutativa. Né? Olha um exemplo. Vamos fazer aqui o quadrado de 2x mais 1 ao cubo. O quadrado não, perdão, o cubo, né? De 2x mais 1. Cubo do primeiro, cubo de 2 é 8, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Está aqui, ó. E claro que cubo de x é 1 vezes 3 é 3 é 3. O cubo de 1 é 1. Está aqui já. Aí vamos para o meio. Olha o meio o que é. 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Está aqui. Mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. Os quadrados estão invertidos, ó. Aí 2 ao quadrado dá 4, 4x ao quadrado, 12x ao quadrado. Aqui dá 12, tá, gente? Aqui tá errado. Tá? O material vai estar consertado aí, tá? Porque aqui 2 ao quadrado, primeiro se faz a potência, né? Aí 3 vezes 4 dá 12, aqui é 12, tá? Aqui tá certo, 3 vezes 2 dá 6, 6x, tá? Aqui vai estar consertado, mas aqui é um 12. E aqui 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6, 6x. Acabou. Tá aqui, ó. Tranquilo. Vamos a esse último exemplo aqui. No caso do cubo da soma, né? Cubo do primeiro. Tá aqui. 125 dá o cubo do primeiro.
Aí A ao cubo, B ao cubo, B ao cubo. Fechou. O cubo disso aqui vai dar 8z ao cubo. Tá aqui, ó. Aí vamos agora aos individuais. 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes isso aqui é da regrinha. O primeiro sem ser ao quadrado, vezes o segundo ao quadrado. 3 vezes 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 2 dá 50. 3 vezes 50 dá 150. Fica A ao quadrado, B ao quadrado. Com A, B, dá A ao quadrado, B ao quadrado, Z. Perdão, tá aqui. A quadrado, B ao quadrado, Z. Agora que vem para cá. 2 ao quadrado é 4. Lembrando que você primeiro precisa fazer esse parêntese aqui, essa potência primeiro, tá? 4z ao quadrado, 4 vezes 5 dá 20, vezes 3 dá 60. 60 ABZ ao quadrado. Pronto, tá aqui o seu cubo da soma resolvido. Se você não gostou dessa forma de desenvolver, não tem problema nenhum. Você faz isso aqui, ó. 5AB, opa, é 5AB junto, né? Mais 2Z vezes 5AB mais 2Z vezes 5AB mais 2Z. E faz toda essa brincadeira aqui, ó. Achou isso aqui, depois tu multiplica de novo fazendo a propriedade distributiva. No final vai dar isso aqui, porque você vai encontrar muitos semelhantes. Cubo da diferença. Qual é a diferença do cubo da diferença para o cubo da soma? A diferença é que no cubo da soma tudo é mais aqui, ó. Não tem nada negativo porque aqui tudo é positivo. Aqui no cubo da diferença você tem aqui no meio negativo. Isso vai gerar no seu desenvolvimento dois lugares negativos. No primeiro 3, que é o quadrado do primeiro, e no último, que é o cubo do segundo. O resto tudo é positivo, tá? Cubo da soma tudo é positivo. No cubo da diferença tem dois lugares negativos e o resto é tudo igual, gente, ó. O desenvolvimento é completamente igual, só muda esses dois sinais aqui, ó. Ao invés de mais você só faz colocar menos. Ao invés de mais você só faz colocar menos, né? Acredito que não há necessidade de ficar repetindo isso aqui, porque vocês já devem ter domínio sobre isso aí. A soma de dois cubos. Se você enxergar isso aí em algum lugar, você precisa lembrar desse desenvolvimento. Olha o que é interessante. Isso aqui, gente, foi depois de muitos testes aí, foram percebendo que é um padrão. Vou resolver aqui para ver que você vai dar certo isso aqui, ó. Vou fazer esse com esse, esse com esse e esse com esse, porque é assim que se resolve um produto de polinômio com polinômio. Vou fazer A vezes A ao cubo. A mais com menos dá menos. A vezes AB é A ao quadrado B, porque 1 mais 1 dá 2. E A vezes B ao quadrado dá AB ao quadrado. Agora vamos fazer o B, ó. Esse com esse, esse com esse e esse com esse. A ao quadrado B menos AB ao quadrado. E por fim, mais B ao cubo. Procurando semelhante, olha, esse cara aqui, além de ser semelhante, é simétrico, né? Cortei errado, é esse com esse, perdão. Aí esse aqui é que vai cortar com esse aqui. Pronto, corta tudo, sobrou quem? A ao cubo mais B ao cubo. Pronto, o que prova que isso aqui é isso aqui, né? Por exemplo, agora tem que perceber cubos, né? 8x ao cubo mais 1 ao cubo. Tá só uma aqui, mais 1 ao cubo e 1 é a mesma coisa. Se eu for desmembrar isso aqui, ó, é o primeiro mais o segundo. 2x mais 1, aí eu faço, o primeiro é 2x. O primeiro é o cubo, a raiz cúbica disso aqui, ó. E a raiz cúbica disso aqui é isso aqui. Então você faz 2x mais 1, quadrado de 2x é 4x ao quadrado. A vezes B, 2x vezes 1 dá 2x, negativo. E o quadrado do outro é isso aqui. Para desmembrar isso aqui, você faz a raiz cúbica desse primeiro aqui e a raiz cúbica desse segundo para te saber quem é o A e quem é o B, ó. Então a raiz cúbica disso aqui é isso aqui. Pode levar isso aqui ao cúbico, dá isso aqui. Raiz cúbica de 1 é 1. Aí é só desmembrar conforme a fórmula aí, tranquilo. Ok? Claro que você pode fazer a ida como você pode fazer a volta. Se você tiver aqui, ó, esse termo aqui
é esse termo aqui ao quadrado. Ó. Aqui é o produto deles dois. Tá vendo? Ó, multiplicando os dois, negativo. E o último é o quadrado do segundo. Então isso aqui o que é? É o cubo do primeiro. O cubo disso aqui é isso aqui, ó. Mais o cubo do segundo. O cubo de 2 é 8. Aqui a gente está fazendo o processo inverso. É você enxergar, na verdade, nessa expressão aqui, o cubo do primeiro mais o cubo do segundo. Se você enxergar, você consegue desmembrar dessa forma aqui, tranquilo. Essa aqui é a soma de dois cubos. A diferença de dois cubos é praticamente... Olha aqui, ó, só troca os sinais do meio. Ó. Quando aqui é mais, aqui é mais. Quando aqui é menos, aqui é menos. Aí quando aqui é mais, aqui é menos. E aqui quando é menos, aqui é mais. É trocado os sinais, né? Mas a forma de fazer é exatamente igual aqui, ó. Você vai fazer a raiz cúbica desse daqui, de 27 é 3, de b ao cubo, a raiz cúbica disso aqui é 1, então vai ficar 3b menos 1, aqui é menos, ó, então aqui tem que ser menos, e aqui tem que ser mais, né? Então vai fazer 3b menos 1, quadrado desse aqui, mais 3b vezes 1 dá 3b, e mais o quadrado do segundo, que é 1. Acabou, está desmembrado aqui. Fazendo o processo inverso, ó, é perceber que isso aqui é quadrado desse aqui, e esse aqui é quadrado desse aqui. Então vai dar o cubo disso aqui, tá aqui, ó, e o cubo do 3, ou seja, o cubo do primeiro menos o cubo do segundo, porque trata-se aqui de uma diferença de cubos. Esses produtos notáveis nós usamos também muito para simplificar expressões. Gente, tem que ter uma visão assim, claro que com o tempo você vai resolvendo muitas questões, você vai pegando o fio da meada. Aqui perceber que isso aqui trata-se de um produto da soma pela diferença. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. 2x mais 1 vezes 2x menos 1. Por que eu sei disso? Porque nós vimos que a mais b vezes a menos b dá a ao quadrado menos b ao quadrado. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Está aqui, ó. O primeiro aqui, quem não estiver enxergando, é o 2x, que é a raiz quadrada disso aqui. E esse aqui é o próprio 1. Então eu faço, ó, soma e depois eu faço a diferença. Se eu for resolver isso aqui, dá isso aqui. Como lá embaixo tem um outro 2x mais 1 e nós vimos que fatores iguais a gente corta, sobra somente o 2x menos 1. Os produtos notáveis servem também para simplificar expressões. Aqui nós temos, essa visão não é tão fácil, gente, ó. Para saber se isso aqui tem o menos, para saber se isso aqui, por exemplo, é o quadrado da diferença, acha a raiz quadrada desse aqui, esquece do meio e acha a raiz quadrada desse aqui e testa. Raiz quadrada de 16ab ao quadrado é 4, raiz quadrada de 16, de a ao quadrado é a, e de b ao quadrado é b. Se você levar isso aqui ao quadrado, pode levar que vai dar isso aqui. E o quadrado de c ao quadrado é c. Só que como aqui é menos, né? Então nós vimos que aqui no meio é menos. Teste para saber se isso aqui não é verdade. Faça o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar isso aqui, mais o quadrado do segundo, vai dar isso aqui. Então já suspeite quando você vê quadrados aqui e aqui no meio não, porque pode ser um quadrado de uma soma ou um quadrado de uma diferença, que é esse caso aqui. Aqui embaixo nós temos o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo, ou seja, a raiz quadrada disso aqui é 4ab e a raiz quadrada disso aqui é c. Então eu faço o produto da soma pela diferença. Porque eu percebi dois quadrados, ó. É esse padrão aqui, ó. Isso aqui está ao quadrado, 16 é ao quadrado, e aqui c ao quadrado está ao quadrado. Então eu posso fazer isso aqui dessa forma, ó. E foi feito, ó. 4a mais b mais 4ab menos c. Ok? Isso aqui é a mesma coisa que você aplicando a definição, porque eu não posso cortar ainda isso com isso, porque aqui está ao quadrado e aqui não, né? Vou desmembrar isso aqui aplicando a definição de potência. Repito isso aqui quantas vezes? 2 vezes. Agora eu posso cortar o de baixo, que está igual com o de cima, sobra somente esses dois aqui, que eu não posso cortar porque não são iguais, né?
4ab menos c é diferente de 4ab mais c. Para fechar, vamos resolver aqui as simplificações que estão propostas no material, né? Primeiro exemplo. Lembrar do cubo da diferença. Cubo da diferença. Como é que fica o cubo da diferença? É a menos b. Lembrando, ó, quadrado do segundo. E aqui não é, aqui é mais, né? AB mais b ao quadrado. Gente, se não lembrar disso aqui, que por exemplo, eu estou até na dúvida se está correto também, você multiplica a vezes a ao quadrado dá a ao cubo. A vezes a dá a quadrado b. A vezes b ao quadrado dá b ao quadrado. Aí agora vem um b negativo. Ó. B ao quadrado menos a quadrado b. Menos ab ao quadrado e menos b ao cubo. Deixa eu ver quem que vai cortar o quadrado b com ao quadrado b. E ab ao quadrado com ab ao quadrado. Sobrou de fato, ó, ao cubo menos b ao cubo. Então isso aqui significa que está correto. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que esse produto aqui. Olha aqui, produto da soma pela diferença, né? A mais b, a menos b. Pode resolver que dá isso aqui tranquilo. Aí depois que eu fiz esses desmembramentos, olha o que acontece. Corto fatores iguais, está simplificado. Ó. Isso aqui ficou dessa forma. A mais b. Ok? Vamos para cá. A mais b ao quadrado. Produto quadrado da soma, não é produto, é quadrado da soma. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Olha como eu fiz rápido, porque o primeiro é o a, o segundo é o b, então quadrado do primeiro, quadrado de a, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, a e b, mais o quadrado do segundo, que é b, fica b ao quadrado. Menos, vou abrir um parêntese que eu vou resolver isso aqui, produto da soma pela diferença, né? Ó. Olha aí, ó. Se isso aqui, na ida deu isso aqui, na volta vai dar aquilo ali. Então dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eliminando o parêntese, fica menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. Eu posso cortar esses dois camaradas aqui, e esses dois aqui são semelhantes, ó. Então ficou 2ab mais 2b ao quadrado. B ao quadrado mais b ao quadrado dá 2b ao quadrado, né? Repete a parte literal e soma o coeficiente numérico. Tranquilo? Fechou? Vamos para cá agora. Produto da soma pela diferença. Aqui está o produto da diferença pela soma, mas eu já disse para vocês em outro momento que a ordem tanto faz porque funciona a propriedade comutativa na multiplicação. Então vou fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado de y ao cubo, 2 vezes 3 dá 6, dá y uma sexta, né? Aqui de novo, quadrado do primeiro, quadrado de aqui é produto da soma pela diferença de novo, né? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí, o que tem semelhantes aqui? Além de semelhantes, são simétricos. Sobrou somente x à quarta menos y à sexta. Olha como ficou bem simples aqui, né? Disso aqui tudo sobrou só isso aqui. Ficou show de bola. Vamos aplicar aqui. O que eu posso suspeitar disso aqui, gente? Isso aqui tá com cara, isso aqui é menos, isso aqui é menos. Eu acho que vai se enquadrar nesse caso aqui, ó. Que é o que? A ao cubo menos 3 ao quadrado b mais 3b ao quadrado a menos b ao cubo. Para ter certeza, vamos fazer a raiz cúbica do primeiro. A raiz cúbica de 64 é 4. A raiz cúbica de x à sexta é x ao quadrado. E vamos fazer o cubo do último. O cubo não, perdão, raiz cúbica, né? A raiz cúbica de y à sexta é y ao quadrado.
Vamos ver se é verdade. 3 vezes 4 dá 12. 12, né? 3 vezes 4 dá 12. Só que ali é o quadrado. Então vamos testar aqui. Vamos lá. O teste é assim. Cubo do primeiro é cubo de 4 é 64. Fica x menos 3 vezes 4 ao quadrado é 16. Ao quadrado vai dar x ao quadrado. E b vai dar y ao quadrado. X ao quadrado é x a 4. 3 vezes 6, 18 dá 48. Vai bater, ó. Então se continuar, você perceber que vai dar isso aqui, ó. Ou seja, tudo isso aqui, desconfiei que é esses dois camaradas aqui. Não é tão fácil ter essa visão, né? É preciso extrair raízes cúbicas e fazer alguns testes. Esses dois camaradas aqui ao cubo, que não é coincidência nenhuma, tá igual embaixo, ó. Então fica assim, aplicando a definição em cima, vou repetir isso aqui dessa forma, ó. Que eu não posso cortar aqui porque aqui é 3 e aqui é 1, né? Ó. Opa, faltou o quadrado aqui. Desculpando aí a caligrafia, porque ainda estou me acostumando aqui com a mesa digitalizadora ainda, né? Eu desmembrei aqui, 2 mais 1 dá 3. É a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Tá? Só que eu fiz assim para cortar isso aqui, sobrou só esse camarada aqui, ó. Então, sobrou 4x ao quadrado menos y ao quadrado. Bem mais simples do que toda essa parafernália de monômios. Gente, é isso aí. Parece difícil, mas você vai resolvendo os exercícios aí e você vai aprendendo devagar as técnicas, vai relembrando todas as questões de produtos notáveis, multiplicações de monômios. Espero que tenham entendido. Obrigado e até a próxima.